Então, Mateus capítulo 9, nós vamos ler do verso 9 até o verso 13. Esse texto, sim, para a nossa meditação dessa noite. Mateus capítulo 9, do verso 9 ao 13, mesmo assentados com toda a reverência à palavra de Deus. Mateus capítulo 9, do verso 9 ao 13, palavra do Senhor que nos diz assim: Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e com seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Palavras de salvação. Feche seus olhos, curva sua fronte e permaneça diante de Deus e faça aquela oração de sempre. Senhor, fala comigo para que você possa escutar a voz de Deus também no seu coração. Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra aberta diante de nós e queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, ó Pai, na manifestação do Senhor, conforme o Senhor achar conveniente, conforme a Tua soberania em nossas vidas. Então, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Espírito Santo de Deus, a cada coração, que a Tua palavra realize a obra do Senhor em cada um destes corações, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Fala ao Teu rebanho amado, alcança, Senhor, aquele que necessita, ó Pai, de consolação, aquele que precisa de direcionamento, aquele que precisa de correção, aquele que precisa, Senhor Deus, ouvir a Tua voz. Então, em nome do Senhor Jesus, fala conosco nessa noite e usa este servo, pecador e imperfeito, mas usa para transmitir o Teu recado, ó Pai. Alcança o coração do Teu rebanho amado, em nome de Jesus. Nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos e irmãs, nós vamos meditar hoje sobre o porquê Jesus escolheu estar com aqueles que todos sabem que são pecadores. Então, é a pergunta que a gente vai fazer, né? Por que Jesus escolheu estar com aqueles que todos sabem que são pecadores? E eu quero começar aqui dizendo que nem sempre nós estamos dispostos a perceber realmente que nós somos pecadores. É claro que a gente admite, não tem como a gente não fazer isso, contudo, penso que em muitas ocasiões nós estamos muito longe de perceber o quão evidente está para o Senhor Jesus que nós somos pecadores. É por isso que muitas vezes o nosso juízo dos outros e dos seus pecados são sempre tão duros, tão cruéis, os nossos julgamentos em relação aos nossos irmãos. Então esse texto aqui, ele desafia a cada um de nós a olhar com mais cuidado sobre quem realmente somos, como Cristo realmente nos vê, além de nos exortar a viver de forma misericordiosa no que tange a olhar para os outros pecadores também, assim como nós. Talvez alguns irmãos aqui já tenham ouvido falar, no meio teológico, Dr. Heber Carlos de Campos, que é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, teólogo, escritor. Ele já foi diretor do Mackenzie, do Centro de Estudos Avançados Andrew Jumper, e permanece, né, ali com o seu nome cravado ali para os estudos de pós-graduação. Então, nos dias de permanência dele como pastor na Igreja Presbiteriana da Vila Formosa, uma igreja que eu tinha muito contato durante a minha adolescência, durante a minha juventude, durante a época do seminário, por causa de alguns amigos que estavam lá nessa igreja. Então, uma vez ele soltou lá uma pérola durante uma das pregações, né? E ele falou assim: Deus resolveu amar porcaria. Deus resolveu amar porcaria. E ele sempre dizia que Deus tinha uma preferência por coisas estragadas, e por mais que isso nos choque, eu creio que você entendeu, né? Que ele se referia ao fato dele ter escolhido amar pecadores, inclusive eu. Então, o texto que nós temos diante de nós contém o desafio de compreendermos que nós somos pecadores, de entender que a escolha primordial de Cristo é estar com pecadores, especialmente aqueles que todos sabem que são
pecadores. E Mateus nos oferece aqui esse texto com um grande desafio, porque ele próprio está no meio dos publicanos e pecadores que se assentam com Jesus ali algumas vezes para algumas refeições, para alguns preciosos encontros e conversas, né? E é claro que esse gesto de Jesus, essa preferência de Jesus, ia dar o que falar ali para os fariseus, que se julgavam homens acima de qualquer suspeita e sequer aceitavam que eram pecadores como os demais homens, né? Porque eles chegaram ali e perguntaram, né, para os discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e com os pecadores? Olha como eles se separavam. Então, essa noite será essa nossa pergunta também, e nós vamos pedir a Deus que nos mostre na sua palavra essas razões especiais pelas quais Jesus estava ali preferencialmente com os pecadores, tão evidentes. Eu creio que eu e os irmãos aqui estamos cientes que nós somos pecadores, mas com certeza o texto está falando de pessoas que ainda mais claramente se evidenciavam pecadoras, pessoas que sabiam que eram pecadoras. E essa escolha de Jesus, de ter eles ali, ter com eles uma comunhão tão íntima, tão verdadeira, porque eu já falei isso várias vezes, irmãos, os irmãos já sabem, né? Comer à mesa com alguém, na época de Jesus, era um ato de intimidade. E essa escolha de Jesus é um ponto desafiador para nós, não somente para nos mostrarmos mais prontos ali a acolher os pecadores, mas também para nos avaliar sobre quem nós realmente somos e por que Cristo resolveu compartilhar o seu pão com cada um de nós. Então, tenha duas posturas aqui diante desse texto que nós lemos. A primeira vai ser a coragem para também encontrar razões para você estar com pecadores evidentes, aqueles que todos sabem que são pecadores, seguindo a obra de Jesus. E a segunda postura é: tenha também a coragem para se perguntar: Jesus também quer se sentar comigo? Será que Jesus gostaria de se sentar comigo e dividir o pão comigo à mesa? Então, primeiro ponto aqui para a gente meditar, e que eu quero que você guarde no seu coração, é que Jesus escolheu estar com os que todos sabem que são pecadores, para expor os pecados daqueles que se acham perfeitos demais. E me perdoem aqui essa figura, né, perfeitos demais. Isso é redundância, sabe, irmãos? Mas é para evidenciar mesmo que tem muita gente que se acha perfeita demais. Então, o texto expõe as nossas fragilidades, as nossas deficiências com muita precisão, porque ele introduz ali uma cena muito simples, né, mas profundamente relevante para esse evangelho. Quando Jesus saiu dali, viu um homem sentado na coletoria e convidou esse homem dizendo: siga-me. Está lá no versículo 9 que nós lemos. O próprio Mateus era um publicano que daquele encontro com Jesus, ele foi para sua casa, convidou Jesus para ir com ele, convidou outros publicanos, outros homens que tinham fama de má reputação ali, má fama, para ir com ele, né? E estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram, tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos, e vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e com os pecadores? Então, irmãos, Mateus vai para casa, e logo as pessoas que se encaixavam ali no seu tipo social, vamos dizer assim, se aproximaram. Jesus não perguntou nada sobre a vida de Mateus, Jesus sabia quem era Mateus. Jesus somente fez um convite para ele: vem e segue-me. Jesus não perguntou se ele estava preparado, Jesus não perguntou sobre a vida pregressa dele, não perguntou sobre as condições, Jesus não quis saber antes, Jesus já sabia. Mas ele não ficou perguntando ou provando Mateus para ver se ele era digno de seguir o mestre. Ele chegou lá para aquele pecador e falou assim: vem e segue-me. E Mateus largou tudo e seguiu o mestre. E a realidade de Mateus era a realidade de um homem marcado pelo fato de ser considerado um traidor do seu povo, porque ele trabalhava na coletoria. Então, ele tinha ali os seus compatriotas, né, desdenhando dele, porque ele era um judeu que trabalhava para os romanos.
Ele trabalhava ele trabalhava para o povo que oprimia o povo de Deus. Então ele também era considerado um homem de uma profissão onde havia muita corrupção. Mateus vivia do problema das pessoas. Esse texto aqui classifica Mateus no conjunto de pessoas mais depreciadas ali no contexto social: publicanos e pecadores. Eu quero dizer com isso, irmãos, que eles estão, nas considerações do povo judeu, eles estão abaixo dos mendigos. Você compreende isso? Porque havia uma lei a respeito daqueles que eram pedintes. Havia uma lei a respeito de ajudar. Havia uma lei a respeito de dar dinheiro aos pobres. Só que os publicanos e pecadores, se fosse montar uma estratificação social, em questão de prestígio social, eles estavam abaixo dos judeus do que aqueles que eram pedintes. Então, essa associação aqui, irmãos, está no texto porque vai fazer um contraste depois com os fariseus, que vão entrar nessa história aqui logo em seguida. Então, eles são depreciados, eles colocam uma classificação negativa pelo motivo simples: eles eram reconhecidos pelos pecados que eles cometiam. Eles eram traidores do povo. Jesus, entretanto, escolhe justamente esse grupo, considerado traidor do povo de Deus. Ele escolhe esse grupo para ser a sua companhia preferencial nessa ocasião aqui. E Mateus está mostrando isso de propósito, logo após a sua chamada, porque ele está se incluindo ali na história do povo de Deus. E o ponto é que Jesus escolheu estar com aqueles que eram reconhecidamente pecadores, para expor o pecado daqueles que se achavam puros, daqueles que se achavam perfeitos demais. Olha a redundância, tá? Então, estando à mesa, muitos publicanos e pecadores tomaram lugares, e vendo isso, os fariseus começaram a perguntar. Esse ponto aqui é um ponto muito importante, né, do nosso texto, porque a comparação está ali evidente entre os dois grupos. O primeiro, um grupo reconhecidamente pecador, repudiado, e o segundo grupo, reconhecidamente religioso. Um grupo que gozava de prestígio pessoal, boa reputação ali no meio do povo. Então, o texto coloca em quadro esses dois grupos, e nós podemos logo perceber aqui que à mesa com Jesus estão aqueles que eram os pecadores. Embora o contexto social, os publicanos e pecadores ali estivessem abaixo na escala de importância, como eu já falei, na situação, eles estão numa condição privilegiada, eles estão ocupando a mesa junto com o mestre. Perceba isso. Aqui, meus irmãos, me parece muito correto aplicar aquilo que o apóstolo Paulo ensinou na primeira carta aos Coríntios, lá no versículo 28, capítulo 1, versículo 28. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Olha que coisa, isso é importante. Deus escolhe estar com pecadores reconhecidos para fazer com que aqueles que ainda pensam que são perfeitos sejam humilhados na sua falsa pretensão de perfeição. Aí tem a pergunta, né, dos fariseus: por que o seu mestre come com publicanos e pecadores? Eu quero dizer para você que talvez muitos desses fariseus aqui estivessem dispostos a estar naquela mesa com Jesus. Eles davam essa deferência para Jesus. Como é que os fariseus chamavam Jesus? A gente já viu isso na Bíblia várias vezes. Qual o título que eles davam para Jesus? Rabi, mestre. Os fariseus chamavam Jesus de mestre. Então eles davam a Jesus essa deferência. Eles estariam dispostos a estar à mesa com Jesus, só que eles não poderiam se sentar com aquele monte de pecadores e publicanos ali na mesa também. Porque significa que eles estão se associando aos pecadores, aos publicanos. Eu acredito que eles estariam à mesa se um fariseu muito respeitado tivesse convidado Jesus e não tivesse, né, toda aquela gente pecadora ali sentada se associando ao grupo. Então, irmãos, no Evangelho de Mateus aqui, eu quero que você perceba, os escribas e os fariseus estão constantemente tentando provar que Jesus não deveria se associar com pessoas ruins.
Então você vai ver isso, eles questionam se Jesus realmente conhecia a lei, né? Você vai ver lá em Mateus no capítulo 12, o verso 1 e 2, eles questionando se Jesus realmente conhecia a lei, eles perguntavam às pessoas por que Jesus fazia o que ele fazia, e depois acusavam Jesus, né, de que ele estava fazendo as obras pelo poder do diabo, pelo poder do maioral dos demônios. Em outros momentos eles falavam com o próprio Jesus sobre os seus discípulos, acusando os discípulos de cometerem pecados. Então, em todo momento no Evangelho de Mateus você vai encontrar os fariseus ali tentando levar Jesus para o lado deles, tentando falar para Jesus: olha, não se associa com esse povo ruim não. E aqui mais uma vez o que a gente tem é a repetição desse comportamento de julgamento dos outros, sempre de uma postura de autojustiça, uma postura de admissão de perfeição pessoal. E o problema dos fariseus nesse texto é que a sua postura de julgamento contra os outros sempre deixaram eles longe de Cristo. Os irmãos se lembram que nós lemos um texto hoje, na introdução do momento de confissão de pecados? O presbítero Jefferson leu aqui o texto. Naquilo que nós julgamos os outros, nós também somos julgados, porque cometemos as mesmas coisas. Por isso nós somos indesculpáveis quando nós julgamos os outros, se nós fazemos as mesmas coisas que os outros fazem. Perceba isso. Aqui a gente tem um contexto de publicanos e pecadores com Jesus e fariseus fora da mesa, fora da comunhão, fora do contato. A gente precisa pensar seriamente nisso, irmãos. Quando a nossa posição é uma posição de autojustiça e nenhuma misericórdia ao outro, a gente tem a tendência de impor um juízo ainda maior do que aquele que nós estabelecemos para o outro, que é o juízo de voluntariamente ficarmos longe da comunhão com o Senhor Jesus. Perceba, quando nós julgamos, e esse é o julgamento temerário aqui que os fariseus praticam, quando julgamos dessa forma, nós estamos impondo para nós um juízo que é o juízo de permanecer longe da comunhão com o Senhor Jesus. Infelizmente, isso é muito mais comum do que parece. Muitos irmãos ficam longe de uma vida de comunhão com Jesus por preferirem a condição de juízes dos seus irmãos, de juízes do povo. E o problema com os fariseus nesse texto, e em todo o evangelho também de Mateus, é que eles não conseguiam perceber que a sua atitude de falta de misericórdia, de falta de amor para com o próximo, era um pecado tão grave quanto todos os outros pecados. Eles não conseguiam perceber que estavam perdendo tempo fazendo juízo dos seus irmãos, quando deveriam ter uma atitude mais simples, que era a atitude de confiar em Jesus e deixar Ele fazer a obra nos publicanos, deixar Ele fazer a obra nos pecadores e, consequentemente, fazer a obra nos próprios fariseus, em si mesmos. Eles deveriam agir como Mateus. Se eles receberam o chamado de Jesus, o convite de Jesus, eles tinham que fazer como Mateus. Levanta e segue Jesus. Só vai, sem julgar as outras pessoas. Irmãos, percebam, você consegue entender o quanto tudo isso pode ser sobre você também? Então, não perca tempo. Não perca tempo nos julgamentos. Porque a nossa atitude tem que ser uma atitude diferente. A nossa atitude tem que ser uma atitude diferente. Jesus escolheu estar com todos os que sabem que são pecadores, porque são eles que realmente precisam. E aqui nós já discutimos isso muitas vezes, irmãos. Muitas vezes. Muitas vezes a nossa atitude em relação ao outro, que é reconhecidamente pecador, que é reconhecidamente falho, e todos sabem que são pecadores, é uma atitude de condenação, não da parte de Deus, mas da nossa parte. Em lugar de orar ou de buscar que cada uma dessas pessoas se converta, que cada uma dessas pessoas tenha um encontro com Deus, que cada uma dessas pessoas tenha uma experiência com Deus, acreditando que Deus tem o poder para quebrantar corações, nós preferimos fazer o nosso julgamento, esperando que o nosso julgamento seja o julgamento de Deus também. Não se preocupe, o julgamento de Deus é de Deus. Ele é justo, tá? Só creia nisso.
Agora, o julgamento de Deus não pertence a nós. O problema mais grave dos fariseus aqui é o fato que eles não se percebem como pecadores. E isso afastava eles de Jesus. Agora no versículo 12, Jesus vai usar um provérbio aqui da sua época para definir a sua relação com os publicanos e pecadores. Olha lá, versículo 12. Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Os doentes precisam de médico. Sem dúvida alguma, o que o texto mostra aqui nos leva a refletir que tem dois lados. O primeiro lado é de quem não sabe que está doente e, portanto, não sabe que precisa de um médico. E o lado de quem sabe que está doente, precisa de médico e deseja que esse médico esteja lá com ele. E a gente vai começar por esse. Os doentes, os que sabem que precisam do médico com eles. Jesus estava com os publicanos, Jesus estava com os pecadores. Eles sabiam, eles se encaixavam bem nessa categoria de doentes. E Mateus está escrevendo esse texto, ele sabia muito bem do que ele estava falando, ele era um desses doentes. Ele está falando do seu lugar mesmo, de fala. Ele está falando com propriedade, porque ele sabe bem o que estava acontecendo, ele sabe por que Jesus estava falando daquela forma, por que Jesus estava usando aquela linguagem. E quando Mateus deixou a coletoria de impostos ali e imediatamente seguiu Jesus, ele sabia que ele deveria estar com aquele que abriria uma nova opção de vida para ele. Que continuar do jeito que ele estava, não dava mais. Ele não poderia continuar, ele não poderia seguir na direção que ele estava andando. Ele precisava que algo acontecesse com ele. E aconteceu. Jesus aconteceu para Mateus naquela hora. Perceba isso. Quando os pecadores se reconhecem pecadores, Jesus está lá pronto a estar oferecendo o seu refrigério, a vida que eles precisam. Deixar o pecado e seguir a Cristo é optar pela luz e abandonar as trevas. Sem dúvida, muitas vezes é necessário uma coragem, um desprendimento, que nem sempre nós estamos dispostos, irmãos, a oferecer. Mas no caso de Mateus aqui, ele abraçou essa chance de uma nova vida e ele foi imediatamente atrás do médico. E aí Jesus diz, antes de falar desses doentes, os sãos não precisam de médico. Então está aqui o segundo olhar desse texto, desse verso aqui, é para o outro grupo das pessoas que não querem admitir sua doença, não querem admitir sua enfermidade, não querem admitir que são doentes no corpo e na alma, por orgulho, por insensatez ou por qualquer outro motivo. O ponto central não é que essas pessoas estão sadias, não é que elas estão sãs. O problema é que elas não querem admitir a própria doença. E Paulo falou a respeito disso usando uma outra linguagem. Lá em Romanos, no capítulo 3º, o verso 10º, o verso 11, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Olha que coisa, olha como ele traz essa questão da própria humilhação. E o problema de muitas pessoas é que o seu orgulho, a sua insensatez, não permite que ela veja o óbvio, que a sua vida não é completa, que a sua estrada é trevosa, que a sua estrada a jornada está seguindo na direção errada. Essas pessoas se mantêm no erro e fazem questão de contar para si mesmas a própria mentira. Eu estou bem, eu estou bem. Você já falou isso, estando doente? Você já falou isso quando você estava doente? Não se preocupa comigo, eu estou bem. Não se preocupa comigo, eu estou bem. E vai, até acontecer algo mais grave, você vai repetindo isso. De nenhuma forma isso termina bem, irmãos. De nenhuma forma isso termina bem. Jesus, ouvindo o que os fariseus estavam falando ali, ele começou a dizer algumas palavras. Então esse pedacinho aqui desse versículo também é importante. No versículo 12, mas Jesus, ouvindo isso, disse, Jesus está interessado em que os fariseus façam uma profunda reflexão. Tanto que ele está interessado em que os publicanos e pecadores também saibam o que está acontecendo ali. Os publicanos e pecadores sabem que estão sendo acolhidos por alguém que vai mudar a vida deles, que vai
tratar das suas enfermidades. Os fariseus precisavam chegar a esse entendimento também, que tinha alguém ali disposto a recebê-los, para se assentar à mesa com eles, alguém que já estava começando o tratamento, mostrando o diagnóstico, mostrando a sua doença espiritual. Sabe o que acontece logo depois desse texto aqui, irmãos? Nós lemos a palavra antes da oração com as crianças. Quem é que chega para Jesus pedindo misericórdia? Quem é que chega para Jesus pedindo amor? Quem é que chega para Jesus pedindo um milagre? É o chefe da sinagoga. É o chefe da sinagoga. Um homem muito respeitado. Então, ele chega ali pedindo para Jesus que a sua filha seja curada, e Jesus recebe aquele homem, e aquele homem recebe Jesus, recebe o amor de Jesus, ele recebe o cuidado que a filha dele estava precisando naquela hora, ele recebe Jesus no seu coração, um homem da sinagoga, cheio de fé em Jesus, diferente dos fariseus ali, que estavam julgando antes, instantes antes, por que Jesus estava comendo com publicanos e pecadores. Meus irmãos, esse tema é muito importante aqui para nós, porque todos nós somos acometidos pela doença do pecado. Eu tenho falado isso constantemente, isso é o nosso principal problema. Quando menos esperamos, ela vem novamente com os efeitos terríveis, nos coloca longe da paz, nos coloca em trevas. A gente precisa sempre que o médico esteja perto, e o próprio médico já é a cura. O próprio médico já é o remédio, o próprio médico já é Jesus. Todos nós precisamos saber que nós estamos doentes, e não deveríamos perder isso de vista nunca, porque só nele nós encontramos a cura. E eu vou concluir essa breve reflexão dizendo que Jesus escolheu estar com todos os que sabem que são pecadores, para nos ensinar o grande valor da misericórdia que também nos alcançou. Os irmãos perceberam que logo no começo do culto nós colocamos isso como o tema do nosso culto hoje? Nos alegramos na misericórdia do Senhor. Nos alegramos na misericórdia de Jesus, na misericórdia de Deus. O reino de Deus, ele é construído pelo perdão gracioso que é concedido aos filhos de Deus. Porque na verdade todos nós somos pecadores. Jesus, o único homem que não pecou, deu a vida dele por todos nós. E nos fez filhos de Deus, servos do reino, alcançados então por essa condição. Mateus, o publicano, com uma casa muito grande, era um discípulo que sabia o valor da misericórdia. E sua posição ali de antigo publicano agora o levava a pensar sobre o que realmente estava acontecendo ali, naquele chamado a ele, o chamado para a fé. Então no versículo 13, Jesus conclama todos que aprendam o valor da misericórdia. Vão, porém, e aprendam o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Ele está se referindo ao profeta Oséias, porque nós encontramos isso na palavra de Deus, lá no profeta Oséias. E esse texto vai ser republicado depois, em Mateus no capítulo 12, o verso 7. É preciso saber que a misericórdia é um valor que nós aprendemos especialmente quando nós sabemos que nós fomos alvos da misericórdia de Deus. Eu tenho falado algumas coisas, feito esse paralelo, irmãos, algumas vezes aqui nas nossas reflexões. Quem não entende o valor do perdão, não consegue perdoar de verdade. Quem não entende a gravidade do seu pecado, não vê necessidade num Salvador. E quem não vê a grandeza da misericórdia de Deus, quem não percebe o valor da misericórdia de Deus, também não vai agir com misericórdia com ninguém. E aí a gente corre o risco de nos tornarmos uma religião farisaica e não seguidores do Cristo. Por isso que Jesus falou, aprendam o que significa
Porque sem uma percepção clara de que foi por misericórdia que nós fomos resgatados, que Deus deixou de nos dar o que a gente merecia e escolheu colocar a gente na sua família, sem essa ideia clara de que nós fomos chamados para um reino de misericórdia, seria mais difícil para nós esse aprendizado. Mas a gente precisa aprender, a gente precisa estar consciente de que a mesma misericórdia com que nós fomos tratados é a misericórdia com que nós temos que alcançar o outro e tratar o outro. Por isso que ele fala, eu quero misericórdia e não sacrifício. A Deus não se serve mostrando os seus valores, você sabe disso, né? A Deus não se serve mostrando os seus valores, mas sim reconhecendo a nossa pobreza. No reino de Deus a gente não serve por aquilo que a gente tem para oferecer, mas a gente recebe do Senhor o perdão sem nada merecer dele. A lógica do reino de Deus é a inversa. Assim também a gente precisa aprender a receber os nossos irmãos, sem desejar a perfeição deles, para que eles caminhem conosco. É por isso que Jesus diz que ele veio para os doentes. Ele veio não para chamar justos, mas pecadores. É por isso que Jesus escolheu estar com aqueles que reconhecidamente são pecadores, para nos mostrar que é a misericórdia que nos foi concedida e nos fazer cientes de que o nosso pecado foi vencido pelo grande e absoluto amor de Deus. Eu e você precisamos entender quem realmente nós somos, pecadores, para que realmente nós compreendamos aqui o que nós fazemos, o porquê nós estamos aqui, quem nós queremos acolher, irmãos, entre nós. Jesus estava pronto a dar a sua vida, mesmo quando nós ainda éramos pecadores, e isso revela o quanto a nossa fé precisa ser humilde, o quanto o nosso coração precisa ser quebrantado, porque esse é um valor que dará sentido a atos de profundo arrependimento e amor para com os seus irmãos. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.